tá? Essa versão aqui é a NVT, tá? Quem quiser acompanhar na NVT ou qualquer outra versão, vamos para cima. É até legal acompanhar outras versões que a gente compara elas, né? Então tá bom. No dia de Pentecostes, então a festa de Pentecostes era comemorada 50 dias depois da Páscoa dos judeus, quando Jesus foi Só trazendo crucificado. só Por trazendo um favor. contexto, eles celebravam 3 grandes festas anuais de peregrinação. Então vinha judeus de tudo que é canto para Jerusalém. Então tinha a festa dos pães sem fermento, que incluía a Páscoa, o Pentecostes e a festa das cabanas. Os Acho que só tabernáculos, né? Pentecostes. Sukkot. É, isso aqui é importante, né? Porque aí quer dizer que vai estar todo mundo aqui quando isso que a gente vai ler acontecer. E lembrando que, assim, todo mundo conhecia o Velho Testamento, né? Os judeus conheciam o Velho Testamento. Então, aqui quando Pedro pregar para eles, eles vão saber do que Pedro tá falando, né? Então, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Todos aqui, eu creio que ele tá falando os discípulos de Jesus, né? De repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habitava. Infelizmente eu não sei falar outras línguas. Eu gostaria. Quem sabe Deus me abençoe com isso. Eu acho algo bem bacana e interessante. Porque às vezes a gente não sabe o que orar, né? E aí o Espírito pode orar por nós, né? Então isso é muito legal. Quem souber, Deus abençoe e ore pela gente. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Então aqui é interessante, né, que eles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava, né? Mas aqui depois pra frente fala que vieram correndo judeus, né, que não faziam ali parte do ajuntamento dos discípulos de Jesus e que eles ficaram espantados, né, em ouvir as vozes, mas cada um deles tinha judeu de toda parte, né? Tinha judeu de vários povos diferentes, que falavam várias línguas diferentes, e cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Então teve um milagre do ouvido, né? Então o cara lá que falava inglês ouvia inglês, o cara que falava alemão ouvia alemão, o cara que falava italiano ouvia italiano. Não eram essas as línguas necessariamente aí na época, né? Mas cada um foi ouvindo aí na sua língua, muito doido. Muito maneiro. Eu acho importante falar, porque eles acham, né? Não sei, alguns estudos que eram 120 pessoas. É importante falar que eles estavam reunidos no mesmo lugar. É igual a gente, quando está na igreja, a gente está no mesmo lugar. E as nossas mentes e corações, eles estão alinhados no mesmo propósito. Então, no ajuntamento dos santos, faz muita diferença, entendeu? A gente está alinhado com a mesma coisa. Todo mundo está buscando o mesmo propósito, entendeu? Então, assim, aí parece que a manifestação vem com mais força, entendeu? Deus derrama mesmo. Não que sozinho no seu quarto Deus não vai derramar, mas rola um mistério nesse ajuntamento, entendeu? Quando a gente se ajunta, quando tem um ou mais reunidos, né, no nome dele. É verdade, existe o derramar individual e o em comunidade, né? Total, muito bom ponto. Interessante. E nós estamos aqui juntos, gente. Que Deus nos abençoe. Estamos buscando de coração, né? Verdadeiramente, né? Que Deus nos use. Muito admirados exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus. Estão mostrando aqui, né, Galileu. Aqui da Galileia a gente tem aqui. Sempre eu mostro um mapinha, né?
Temos aqui todo Israel, né? E aí tem essa parte norte de Israel, que é a Galileia, é a parte mais humilde. Então aqui eles têm um sotaque, né? A Mari bem falou que tinham reconhecido Pedro por causa do sotaque dele, quando falaram, ei, ele é seguidor de Jesus, olha o jeito que ele fala, né? É como se Jesus tivesse começado o ministério dele no norte do Brasil, onde é mais humilde, e tivesse achado ali pessoas e depois transformado elas nos grandes líderes que iam influenciar o mundo inteiro. E agora eles estavam aqui embaixo, né, em Jerusalém. E aí o pessoal, pô, eles são galileus. Como assim? Ah, e mostrando aqui o mapinha, né, da época. Então aqui é todo o Império Romano. Aqui é a Itália, né, onde ficava a sede do Império. E aí aqui a história tá acontecendo aqui, em Israel. Daniel, Fala, mano. agora olhando o mapa, eu lembrei de um pastor dizendo que Jesus fazia as caminhadas quando ele ia nos lugares tudo a pé, velho. É verdade. Tudo a pé. Nossa, Andava muito o dia inteiro. tipo, né? É. Era uma resistência para, nossa, tudo a pé, porque no mapa, né, é tão pertinho, mas deve ser uma longa caminhada aí. Tem lugar que era 3 dias de caminhada. Tudo para expandir o evangelho, né? Exatamente. Às vezes era um dia de caminhada. Na Bíblia, no casamento que Jesus fez, o milagre do vinho, a Maria, eles até. Na Bíblia não, né? No The Chosen, eles fazem uma contextualização. Ela anda 3 dias para chegar até o casamento. Então era normal, era comum andar o dia inteiro, dias e dias. Era bem a cultura deles, né? E tanto que eles, diversas vezes, né, a gente vê na Bíblia, dizendo que eles tinham que parar e pedir hospedagem, né, às famílias, né? Exatamente. Eles eram peregrinos, né? Andava com um carrinho, assim, com algumas coisinhas, né, de manta para fazer as cabanas, e ia parando nos lugares. Às, Maneiro. às vezes eles trocavam o serviço, né? Tipo, eu trabalho para você, deixa eu ficar aqui essa noite. Sim. Ó, aqui Muito legal. eu peguei aqui a parte deles, né? Israel. Ó como é grande, né? Aqui, beleza. Europa, Itália. Aí, Israel. A gente dá bastante zoom, né? Vamos ver aqui onde a gente tá pra gente ver mais ou menos as distâncias. Aí, aqui, beleza. Eles estão... Agora eles estão em Jerusalém. Cadê Jerusalém? Belém é um pouquinho mais pra cima, né? E cadê Jerusalém? Jericó. Jerusalém é pra estar aqui, né? Cadê Jerusalém, pô? Ih, não tô achando Jerusalém. Mas enfim, a estrada, né? Isso aqui é grande. Ó, esse Mar Morto aqui, o negócio é enorme. Tem que dar zoom pra caramba. Jericó é coisa pra caramba pra andar. Que nem a Mari falou, às vezes era 3 dias de caminhada. Ao Mar da Galileia. Jesus começou aqui, né? Nazaré ali em cima, Andando por aqui. Um bom tempo, aí depois desceu. Demorava pra descer aqui. E aí, se a gente faz essa mesma comparação, vamos dar bastante zoom. Ó, cidadezinha, né? Isso que eu dei zoom pra Eles caramba, não- ó, uma um monte de coisa casinha. Isso aqui demora pra andar. Demora, mas Você vai meio interessante período também em só relação à atravessando. alimentação, né? Eles não comiam igual a gente, tipo assim, pão toda hora, café da manhã, almoço, janta, lanche, não era assim. Eles comiam o que tinham na estrada, às vezes era café da manhã, era uma fruta, aí às vezes ficava o dia inteiro sem comer, às vezes ficava dias sem comer, faziam muito jejum. É. Aí às Trigo, vezes né? Trigo. Oi? Eles tinham muito costume de comer trigo, né? trigo era uma sementinha que tirava assim, E pegava e da... colocava na boca. isso, e aí Nossa, comia a cara, é sementinha. isso mesmo. Era muito legal. Eles eram Um pango ali. provavelmente bem saudáveis. É.
Então, ó, Jerusalém. Só pra andar aqui em Jerusalém, ó, esse montão aqui. Isso é tipo a cidade do Rio de Janeiro, né? É, Esse montão de cidade aqui, ó. Isso aqui é é muito enorme, grande. meu. Pra você atravessar isso aqui inteiro. Que isso? Né? Cada um é um É. quarteirão. Isso aqui é um quarteirão. Você dizer que lá é muito sol, né? E, É. Ainda nossa, tem isso. Imagina, maior calorzão. Como isso aqui é grande, né? Pra você passar. Aí a eu gente já ouvi vê dizer, gente, é uma heresia aqui, que Jesus era negro, né? É, eu já ouvi essa teoria também. É, eu já ouvi Porque, também. porque Cara, ele via, né, o sol e ele andava muito. Provavelmente branco ele não era. Esse Jesus europeu da Igreja Católica com certeza é criado ficticiamente. É, Fictício. ele devia ser com certeza moreno, É, moreno com certeza. Bem é, bronzeado. bem Os, bronzeado. os traços dele com certeza não era fininho. ó, eu e a Mari, a gente leva aqui, né? Daqui de casa até a igreja, 20 minutos. A gente faz isso aqui, ó. 20 minutinhos. É, daqui até aqui. Né? E aí, o que que eram as caminhadas dos caras? Era isso aqui, ó. Eles iam isso aqui, eles iam embora. Passaram aqui tudo, ó. É, eles iam embora. Iam embora Ia andando. embora, Que ia embora. isso é muito Infinito. louco, velho. E Não andando tinha assim. nem uma bike, né? Não tinha nem Não uma tinha uma bike. bicicleta. Atravessei uma cidade só. Aí terminava o dia. Dorme, vai embora. Dorme, armava acampamento. Eu acho que essa possibilidade de Jesus ser negro, ela é bem legal. Não faço ideia se era de fato, mas seria surpreendente, né? Porque, poxa, tudo que os negros sofrem de preconceito, etc. Se Jesus fosse negro, isso ia ser uma coisa bem bacana, mas não sei. Não sabemos. Como Deus sempre surpreende a gente, né? Então faria um certo sentido. Mas, enfim. Vamos lá. Muito admirados exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Agora o versículo 9. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene. Visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua, sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Sempre tem uns, né? Fala, amor. É. Não, agora é muito legal, que agora é a primeira pregação de Pedro que marca o início da igreja. Então, tipo assim, a igreja se formando, eu acho muito maneiro. Tipo, primeira pregação do universo, assim. Quando começou a igreja, é essa agora que vai, agora no versículo 14. Vamos presenciar aqui. Muito importante. E como pode, né, alguns dizerem que eles estão bêbados? As pessoas estavam ouvindo falar na própria língua. É, Tem de porque bêbado nisso. quem tá vendo de fora é meio estranho, né? E aí a pessoa já julga logo, né? Sem saber. Tem uns que sempre são rápidos em julgar, né? Que não sejamos nós. A gente Amém. aprenda a discernir as coisas no espírito e a ter humildade para aprender coisas novas, né? Que Deus pode fazer diferente de tudo que a gente tá acostumado, que podem nos surpreender. Não dá para colocar É Deus verdade. numa caixa, Não. né? Deus vai muito além. E não dá para É. idolatrar nada. Eles idolatravam o sábado, eles idolatravam a lei. Todas essas coisas são para ajudar o homem a chegar mais perto de Deus. A gente só pode idolatrar a Deus. Hoje a gente não pode idolatrar o domingo, não podemos idolatrar a igreja, não podemos idolatrar o pastor. Todas essas coisas são para nos ajudar a chegar perto de Deus. E Deus pode ir além dessas coisas para nos surpreender com formas novas e diferentes de se comunicar com a gente. A gente tem que estar Isso. esperto para discernir as coisas no espírito. Isso. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Glória a Deus pela vida do Pedro. É. Ouçam com atenção todos vocês,
povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, ouçam o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Olha, o poder de saber as escrituras, né? E isso ele proclama o Antigo Testamento, né? Que era o senso comum entre eles, né? É. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. É interessante que o Espírito ele só desceu no tempo devido, né? Depois do que? Das pessoas serem preparadas para isso. Porque Jesus passou um pouco mais de 3 anos, né, com ele. O Espírito descer, Jesus subiu e sentou à destra do Pai. Aí ele derramou o Espírito dele, entendeu? Porque ele fala que quando ele ia voltar para o Pai, para não nos deixar aqui sozinhos, ele enviaria o Espírito Santo. Mas antes do Espírito Santo descer, eles passou um tempo aqui na Terra preparando, né, os corações. Interessante isso, né? Muito legal. E ele fala que o Espírito Santo é melhor do que ele, porque ele não podia estar com todo mundo, e o Espírito Santo está com cada um de nós, né? É, isso é bizarro, né? Quando ele fala, pô, é bizarro. Alguém melhor do que eu vai vir. Ué, cara, como assim? É. Melhor que você, Jesus? É. É, porque aí eu vou estar com todos ele vocês. mesmo, né? Exatamente. Amém. Povo de Israel. Olha que pregação bonita agora. É muito lindo. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, que é algo glorioso já em si, porque Nazaré era uma cidade que você falava assim, o quê? E Jesus veio de Rio Branco, no Acre, entendeu? Como se fosse assim. O quê? O grande libertador do povo veio de Rio Branco, veio de Roraima, né? Com todo respeito a essas regiões, né? Muita gente aqui do Sudeste teria preconceito, falaria, o quê? Ele não veio do Rio de Janeiro, não? Ele não veio de São Paulo? Ele não veio de Belo Horizonte? Ele veio de lá, dessa cidade distante? Então isso já é uma forma gloriosa de Deus agir. Assim como ele poderia, de fato, como o Renato levantou, ser negro. Que aí teria, não sei se na época tinha preconceito com negros, hoje em dia tem. Né? Então Deus agindo aí de maneiras para nos surpreender, para derrubar tudo que a gente fica pensando que não tem nada a ver, né? Então Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês sabem. Esse que é um grande ponto, né? Os milagres de Jesus, depois os milagres de Pedro, os milagres de Paulo, eles mostram a aprovação de Deus, para que a gente preste atenção nas palavras deles, né? Então aquilo mostrava o poder de Deus nestes homens, né? Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Quem fez um alto milagre, né, gente? Jesus não fez nenhum milagre a si mesmo em vida, né? Mas quando ele morre, Deus vai lá e faz um milagre por ele, nele mesmo. E ele é ressuscitado. Quem consegue fazer isso? Ninguém nunca fez isso na história da humanidade. A respeito dele, disse o rei Davi, né? Porque Jesus ressuscitou outras pessoas, Paulo vai ressuscitar outras pessoas, mas ninguém se ressuscitou, né? E aqui Jesus foi ressuscitado por Deus, né? Só ele teve esse milagre. Vejo que o Senhor, então, a respeito dele, disse o rei Davi, vejo que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre
e que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Olha, Davi já profetizando sobre Jesus Cristo. Tu me mostraste o caminho da vida, e me encherás com a alegria da tua presença. Aqui está em Salmo 16. E essa outra parte tá... a alma entre os mortos também é chamada de Hades. 29. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Qual que é o comentário aqui? Não está aparecendo? Ou Messias, que significa ungido, né? Messias no hebraico e Cristo no grego. Messias e Cristo são a mesma palavra e elas significam um ungido de Deus. Davi ele menciona, né, num dos salmos, que eu não sei qual salmo agora, que Deus não iria permitir que o santo dele ser abandonado no sepulcro ou sofrer decomposição. No caso, Deus não permitir isso, entendeu? Por isso seria impossível da morte deter Jesus. Olha como é que Davi, né, já via, né, à frente, né? Interessante isso, né? Interessante como por isso que eu falo, cara, chegar no céu, conhecer Moisés, conhecer Davi. A gente vive no tempo da graça, assim, privilegiado, mas os caras lá eram muito bravos, cara. Os caras era surreal. Então Davi já via. Por isso que ele fala que a morte não ia deter Jesus, porque o corpo não ia sofrer decomposição, porque se você for morto hoje, seu corpo sofre decomposição, né? Em 24 horas, o caixão explode, seu corpo se decompõe, enfim. Quem já fez exumação, que eu já fui, né? Só sobra os cabelos e os ossos, entendeu? Tanto que só pode exumar um corpo depois de 3 meses. Só pode abrir de novo, no caso, a sepultura, né? Para poder enterrar outra pessoa naquele jazigo ou naquele lugar lá. Nossa, o que você falou é muito interessante, Jaque. Ontem, eu e a Mari, a gente estava orando, a gente deu glória a Deus pela vida do Abraão. É o que você disse, eles eram muito brabos, porque, cara, eles não tinham as outras histórias pra acreditar, pra fortalecer a fé deles, né? Davi ainda tinha algumas histórias pra trás, mas ele não tinha Jesus. Ele discernia essas coisas no Espírito, ele já profetizava sobre Jesus no Espírito, né? Tamanha era a comunhão dele com Deus. Ele conseguia ver que ia vir um Messias da própria descendência dele, alguém que a morte não ia vencer. Cara, a gente é privilegiado, a gente tem todas essas histórias pra mostrar pra gente o caminho, né? Eles não tinham, então, pô... Isso que a Jaque comentou em Salmo 10, Salmo 16, 10. Olha, Salmo de Davi. Animal. Não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Glória a Deus. Forte, porque ele foi o único que não apodreceu no túmulo, né? Isso é muito forte. E ele tá lá, né? A destra do Pai, né? A gente vai ver as marcas, né? Da crucificação dele, né? A gente vai ver lá as marcas. Tá vivo, já no corpo glorificado. Bem, foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Eles tinham um grupo enorme de testemunhas que depois os judeus vão perseguir e eles não vão negar essa história. Né? Quando tem uma história inventada, a gente viu na delação premiada, né? Você prende uma pessoa e fala, ó, eu te liberto ou diminuo sua pena se você entregar os outros. O pessoal entrega. Quando uma coisa é mentira, o pessoal fala. Logo a mentira é perna curta. Aqui, né, os caras não negaram. Depois Roma vai pegar eles, vai fazer deles circo, matar todo mundo no Coliseu. Eles não negaram. Eles viram essa história, eles não negaram, gente. Porque isso aqui é uma história inventada. Tem gente que fala, não, eles aumentaram a história. E você ia ficar morrendo por uma história aumentada? Para, quem é louco? Vamos acordar pra vida, gente. Ele foi exaltado. Quer falar alguma coisa, amor? Não, pode falar, pode ler.
Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Salmo 110. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Nossa, que bênção. É isso aí, gente. Esse coração que a gente tem que ter. O coração que é quebrantado, que ouve a Deus, que ouve o Espírito e que muda de direção. Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender. Ó, que amor, de novo aquela palavra. Se arrepender, esse é o caminho. Se arrepender. Corrigir, né? Mudar de direção. Corrigir, E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, ou para aqueles no futuro distante, ou para os gentios. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: Salvem-se dessa geração corrompida. Amém. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que isso, amigo? Que pregação é essa, parceiro? Pedro era embaçado. Deus, né? Espírito Santo através desse homem. Mas você vê, tinha lá os outros, né? Eles estavam lá entre os 12 apóstolos. Já tinha o Matias substituindo o Judas. Mas foi Pedro que pregou, né? Teve essa ousadia no Senhor. Primeira pregação. Porreta. Que bênção. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Aleluia, gente, isso é muito lindo. A comunhão é o que a gente está fazendo um pouco, né? A oração também, o que a gente está fazendo, vida de igreja, né? Havia em todos eles um... Sabe que só Claro, fala aí. um comentário interessante aqui. Comunhão, no grego, significa koinonia. É um relacionamento próximo e uma participação intensa na vida em comunidade. Partir do pão é a ceia do Senhor também. E a fase inicial da igreja, a oração provavelmente incluía a participação nas preces formais do templo. Nessa época já tinha, né? Oração na igreja. É isso aí. Precisamos nunca perder isso, né? Como a Jaque já disse no passado, ó, se perseguir a gente não puder fazer na internet, vamos fazer na praça, vamos fazer na casa. Aí, gente. Continuar fazendo, permanecer, né? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Ó, todos se dedicavam de coração à oração, hein? Preciso me dedicar bem mais. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Então, muitos sinais e maravilhas continuavam sendo realizados, agora através dos apóstolos. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Eita! Fizeram uma comunidade aqui de generosidade. Isso. Vendiam propriedade. Socialismo, hein? Tipo um socialismo, né? Mas assim, a diferença, né? O socialismo, ele é a divisão dos bens forçada, né? Pelo governo. Ali é voluntário. Aqui, voluntário. Isso que eu sempre falo. Eu falo, gente, tem um princípio legal, né? De tipo, poxa, eu tenho muito, vou compartilhar. Mas eu tenho que querer fazer isso. E não ninguém me dizer que eu tenho que fazer isso. Porque senão eu tiro o incentivo das pessoas que querem correr atrás do seu. Então é isso que eu acho. Eu acho que tem que ter... Assim, o Estado cuida da gente para cada um ter a liberdade de correr atrás do seu. E media as transições, né? Para que os menos privilegiados tenham mais oportunidades.
Mas à medida do que a gente tem, é o nosso coração que precisa ser transformado. E aí a gente compartilhar de bom grado. A gente, por iniciativa própria. E quem conseguiu fazer isso? O evangelho, né? Quando é forçado, isso não é tão legal. Quer dizer, não é nada legal, na minha opinião. Quando é de voluntariamente, isso é uma bênção, isso transforma a vida da pessoa. Então que a gente possa chegar nesse lugar. Opa. Esses últimos versos aí, né? Jesus faz uma oração, né, de sacerdotal, né, lá em João 17, 23, né? Ele fala que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Essa unidade, é isso que Jesus espera de nós, né? Que vivemos em unidade, porque Deus se manifesta na coletividade. O reino funciona no coletivo, não individualmente, entendeu? Então, assim, o sonho de Jesus é isso, que nós possamos entender isso e realmente compartilhar do pão, não sei o quê, e falar que eu te amo, não sei o quê, isso é fácil, entendeu? Mas é ser igreja. A gente vai na igreja domingo à noite para ser igreja o quê? Na segunda-feira, na terça, na quarta, quando ninguém tá vendo a gente, entendeu? Quando ali é a gente pra gente mesmo, entendeu? É ali que a gente é provado mesmo, entendeu? Exatamente, não adianta a gente ser fofo no domingo e na segunda-feira xingar no trânsito, brigar com o marido, não se arrepender, não fazer pela nossa família, não fazer pelas pessoas que precisam. Às vezes a gente se depara com quem está precisando, vira as costas, vira a cara, ignora o irmão ali que está pedindo alguma coisa. Então a gente tem que trazer a igreja para nossa vida. Isso é vida de igreja mesmo. Gente, pode contar comigo, hein? Concordo. Tamo junto, meu irmão. Boa, galera. Esse é o espírito. Vamos colocar ali em Tu prática. já tá partindo o pão, né, Renato? Eu tô aqui, ó. Dá graças. Deus abençoe. Então, de novo aqui, a partir do 43. Havia em todos eles um profundo temor. Ou seja, isso é importante, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então havia neles um temor. Eles tinham receio de errar. Eles não queriam estar errando. Tinham esse temor para acertar. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Ou Coração sincero. coração sincero. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E, a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém. Amém. Aleluia. E o grupo ia crescendo. Interessante, né? Interessante esse ato 2, porque é o início, né, do movimento, né, dirigido pelo Espírito Santo na igreja primitiva. E nos dias atuais, eu acho que o que o céu espera da gente? Para mim, assim, né? Quem sou eu, né? É o manifestar dos filhos de Deus, que acontecesse como foi lá no primitivo, entendeu? Porque vocês perceberam que vai acontecer um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então, assim, Jesus, na realidade, é isso que o céu espera, é o manifestar da gente que é filho dele. Porque é isso que ele quer, porque aí ele vai vir, porque a gente é guiado pelo Espírito, né, cara? Entendeu? Assim, é deixar o Espírito Santo guiar a gente mesmo, poder fazer as coisas. É que eu falo, perguntar nos mínimos detalhes. A gente fala, é besteira. É perguntar até o carro que você vai comprar, aonde você vai morar, a faculdade que você vai fazer. Você ser guiado pelo Espírito, né? Você abrir o teu guarda-roupa e falar assim, Senhor, que roupa que eu vou vestir hoje? Cara, é o que o pastor Rodrigo falou ontem. É tomar um café, se for 10 minutos com Jesus, é um café intenso, 10 minutos. Vai mudar a tua vida, entendeu? São essas coisas. E o Pai tem prazer nisso, né? E a gente, às vezes, deixa se passar tão rápido as coisas, entendeu? Tão assim que a gente não dá valor nisso, entendeu? E o Pai tá sempre lá esperando a gente, né? E ele só quer que a gente vá lá, fale, mostre mesmo como a gente... Porque ele sabe, mas quer que a gente fale para poder gerar em nós vida.
nós podemos assim tocar a vida de outras pessoas. É interessante isso. É isso, é relacionamento, né? Ele quer nosso coração. Vamos entregar. Ótimo. Estamos aqui em comunhão, estamos buscando a vontade de Deus. Creio que nós temos temor a Deus, né? Por esse ato, ele demonstra isso. E vamos seguir avançando, né? Como sociedade, de fato, né? Como a Jaque disse, que não seja só do domingo, que a gente no dia a dia aí possa contar um com o outro, a gente se ajudar de maneira inteligente, de maneira a agregar um na vida do outro e seguir, progredir. A gente junto pode muito mais. A gente tem que subjugar os nossos próprios desejos. Vou te falar, abrir mão dos nossos desejos e colocar a gente no centro da vontade de Deus. Isso é muito forte, sabia? Quando você renunciar, né? O evangelho é isso, é renúncia, né? Muitas pessoas estão deturpando o evangelho, que tudo pode, tudo não sei o quê, mas o evangelho é renúncia, você renunciar. É muito forte, porque são 3 reinos, é o reino da carne, no caso da alma e do espírito, cara. Entendeu? Assim, se eu falar, vai entrar muito assim além, mas são coisas assim que a gente realmente só mesmo buscando, vendo, matando mesmo a nossa carne diariamente. É aquilo que a gente fala, as grandes batalhas são travadas na mente, entendeu? Porque eu vou te falar, quando você acorda de manhã, faz o café e chama Jesus, a tua carne fala assim: cara, tu tá maluca? Vai chamar Jesus pra tomar café contigo? Porque a gente não vê, né, cara? A gente tá acostumado a tudo ver, tudo poder tocar. Eu toco na minha cachorra, eu toco no meu computador, mas Jesus é espírito. E quando ele vem, a atmosfera muda, cara. Tu sente, vum, parece que o céu baixou assim, e ele vem, cara, entendeu? Assim, ele só quer isso. Ele tem prazer em estar com a gente, né? Prazer em pegar a gente no colo, prazer em segurar a gente, entendeu? Ele vê a gente como ninguém nos vê. É só você se olhar no espelho e falar assim: Jesus, tu me vê como ninguém me vê. Ele vê a Mari como o Daniel não consegue ver, apesar de ser marido. Ele vê o Renatinho, ele vê de uma maneira surreal. Se olhar no espelho e falar assim, e eu tento falar, bom dia, Espírito Santo, às vezes mas assim, no carro também eu falo assim: Senhor, ainda que as pessoas não me veem como o Senhor me vê, mas o Senhor me vê e o Senhor me ama. Ele nos ama como ninguém nos amou. É um amor assim surreal. Mas é isso, não vou falar muito, gente, senão a gente vai ficar aqui, mas qualquer jeito a gente fala mais. Amém, é isso aí. Jesus está com a gente o tempo inteiro e ele quer a comunhão, né? Que a gente se relacione com ele. Sim, e gente, não precisamos achar nada disso loucura, não. Ontem eu tinha uma lojinha ali na frente da Kamikado, e aí estavam vendendo esses elefantinhos. É o tal do Ganesh. Ele é um deus indiano. Pô, é interessante como não há preconceito a pessoa ter isso aqui em casa. E aí é dito que ele vai trazer muita prosperidade, etc. A sociedade não recrimina isso, tá ok, é a fé da pessoa. Pô, você tem direito de ter a sua fé. A sua fé em Jesus. Jesus existiu, isso é provado cientificamente. Ganesh não existiu, não se sabe. E as pessoas nem fazem questão que ele tenha existido ou não, entendeu? É mais um mito, né? E é ok ter lá o elefante aqui, uma pessoa com cabeça de elefante e 4 braços na casa. Aí você não tem direito de tomar um café com Jesus Cristo? Claro que tem. Ele existiu de verdade, ele ressuscitou, as pessoas morreram por essa causa. E ele tá vivo lá do lado do Pai. Então, gente, não tenham vergonha da sua fé. Vocês têm fé no que mudou a nossa civilização, no que nos deu hoje os direitos humanos. Escola, universidade, aboliu a escravidão. Tudo isso foi graças às pessoas que seguiram Jesus. Fala, mano. Mano, eu acho que todo mundo acho que acredita em Jesus. Eles não querem aceitar a Bíblia. Porque eles dizem que a Bíblia é escrita por mão de homens. É verdade. Então, todo mundo, eu acho, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo acredita em Deus e acredita de Jesus. Mas pegar a Bíblia e querer viver ela, eles não querem, porque tem muita coisa que a gente tem que deixar de mão. É verdade. E aí o que eles preferem fazer? Dizer que foi escrito por mão de homens. Tá ligado? Isso, é uma desculpinha. É uma desculpinha, tá ligado? Porque a ciência são homens que descobrem e eles acreditam cegamente, né?
Porque esses outras religiões, quem criou aquilo, gente? Metade elefante, metade gente, e todo mundo respeita, até idolatra, né? Os budistas, sei lá quem. Exato. Aí você vem falar de um cara muito top, que mudou toda uma sociedade, É, etc e tal, que muita gente morreu por causa dele. Aí tem maior preconceito. Aí é por isso que eu vejo que a gente tá no caminho certo. essa Mas perseguição mostra isso que a tá gente tá na no caminho Bíblia. certo. Exato. Isso está na Bíblia. Diz lá que é o espírito do anticristo, né? É, Que diz que Jesus não vem em carne. Quem não acredita, no caso, né? Quem não acredita em Jesus, que era Deus, então é um espírito do anticristo. teve manifestações dele, né, através de perseguição bizarra, né, de Roma, depois nazismo, tudo anticristo. E agora é um tempo em que o anticristo, ele provavelmente vem se fazendo de Cristo, se fazendo de bom, né? Que é o bom. E na verdade, mas só que não se submete à palavra de Deus, não se submete à Bíblia. O que eu falo para os meus amigos, quando eles falam, cara, foi escrito por homens, eu falo, sim, poderia ter sido escrito por você. É só você, se você tivesse submetido à vontade de Deus e buscado ele, você ainda pode fazer isso. Né? Então eu falo, é uma coisa real, é uma coisa que aconteceu com pessoas de verdade igual eu e você, cara. E ela não é nada demais de outro mundo. Se você for ler, poxa, e se você for correr atrás, você vai ver que essas coisas acontecem ainda hoje em dia, né? Todos nós presenciamos milagres, né? No nível que acontecia ali no passado, creio que nenhum de nós. Mas todos nós presenciamos milagres, curas, portas sendo abertas, coisas bizarras acontecendo. E aconteciam lá atrás também. Deus cuida da gente hoje, vem cuidando há muito tempo. E foram pessoas como nós que escreveram aí a Bíblia para trazer libertação, para poder trazer a forma com que Deus escolheu se comunicar, né, com o seu povo, primeiramente com Israel, depois com a expansão disso para o mundo inteiro através do seu Filho Jesus Cristo. Mas é isso aí, galera, então. Que a gente possa realmente identificar os nossos dias, né? Porque Noé, Elias, eles identificaram os seus dias, por isso que eles têm, né? Os dias de Noé, né? Sim. Entendeu? Eu vou orar nesse sentido agora, porque eu falo assim, se eu morrer, né? A gente vai voltar ainda, nos dias de Jaque, assim, seria top, entendeu? Imagina assim, porque quando você identifica o que você está vivendo, você dá a resposta certa, né? Você consegue... Nossa, já que eu ouvi a pregação ontem sobre isso, do pastor Juscelio. Olha só. A Mari vive coisas bem bizarras em termos de coincidências, né? Coincidências são confirmações, né, de Deus. Ela sempre tá vendo uma coisa que a pessoa vai lá e fala. E esse salmo... Pessoas que vão pro mesmo lugar, elas se encontram no caminho, né? Então, assim, não tem como, né? Entendeu? E esse salmo tá sempre me rondando, que é: ensina-me a contar os meus dias para que eu encontre sabedoria. Eu não lembro exatamente onde ele tá, depois eu posto lá no grupo, mas a gente precisa entender, né, o que Deus quer da gente buscar essa resposta, né? E buscar isso e responder para ele com sabedoria, para a gente poder ir para o caminho certo, senão a gente perde o bonde. É Salmo 90. Salmo 90, né? Ensina-nos a contar nossos dias para que nosso coração alcance sabedoria. 90:12. Contar os dias é entender, né, o que Deus quer da gente. E Google. Glória a Deus. Glória a Deus, né, pelo Google. Glória a Deus pelo Google. Antigamente os gênios lá, que a galera memorizava isso tudo, hoje em dia é só a gente dar um Google. Poxa, Jaque, termine então orando pela gente, para que a gente alcance isso, que a gente possa discernir no espírito quais são os nossos dias e que a gente possa se posicionar do lado certo e se unir. Todos nós alcançamos, né? Não fala de jeito como se eu tivesse... todos nós, exatamente, isso mesmo. Você tá na visão perfeita. Nós irmãos em Cristo. Então, Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam a toda manhã, Senhor. Amém. Senhor, toma aqui meus irmãos, Senhor, que estão aqui comigo, meu Pai, nesse compartilhar da mesa, Senhor. Toma também os que não entraram, Senhor. Você sabe, meu Pai, porque os que não entraram. Os abençoa também, abençoa seu dia, meu Pai. Seja com eles. Possamos, meu Pai, agora nessa semana que se inicia, meu Pai,
manifestar a sua glória sobre as Amém, nossas vidas. Jesus. Nos dê entendimento, Senhor, dos dias que estamos passando, dos dias que ainda há de vir, Senhor, que possamos ser a resposta, Senhor. Eu Amém. creio, meu Pai, que o Senhor está alinhando de novo a sua igreja, que está formando um exército, Senhor, que possamos fazer parte disso, Jesus. Jesus, que o Senhor me livre de não fazer parte disso, de ficar de fora disso. Sim, Eu quero Deus. poder entender os dias que eu estou vivendo, Senhor. Sim, Eu não Jesus. consigo entender claramente, mas, Senhor, eu quero entender esses dias e poder dar a resposta necessária, Senhor. A resposta que o Senhor espera de mim. Aleluia. Nos dê força, nos capacite, Senhor. Nos dê coragem, Senhor, para poder, meu Pai, falar de Ti, Senhor. Que as nossas ações consigam manifestar a Tua glória. Que as pessoas possam ver algo em nós, que possamos ser o sal, meu Pai, da terra, o sal que dá sabor, Senhor. Nós somos embaixadores de Amém, Cristo, Jesus. que possamos ter conhecimento e saber que não somos daqui, meu Pai. Nós somos um espírito passando por uma experiência terrena, meu Pai. Sabemos de onde somos, meu Pai, para onde vamos voltar, Senhor. Isso. Meu Pai, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. Nos ajude a continuar, meu Pai, lendo a Tua palavra. Pode demorar 5, 10 anos, mas que possamos perseverar, porque estamos, meu Pai, mastigando a Sua palavra, que ela possa saltar aos nossos olhos, meu Pai, que possa, meu Pai, ser manifesto cada dia mais. Muito obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, porque o Senhor foi e derramou o Teu Espírito sobre nós, meu Pai. Ele está aqui, meu Pai, Ele é uma pessoa, Ele é presente, meu Pai. Ele está conosco todos os dias, meu Pai. Isso o Senhor prometeu para a gente. Abençoe os meus irmãos, meu Pai. Eles, meu Pai, sejam, meu Pai, gostes do que eles fizerem, no que eles tocarem, abençoarem, meu Pai, nos guarde, meu Pai. Eu os abençoo, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus Glória a abençoe. Deus. Isso aí, gente. Agora, depois, Atos 3 amanhã, né? E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. embora. E vamos meditar aí nessa palavra até amanhã. Vamos. Vamos orar, ter nosso tempo de oração. Essa palavra aí foi forte, Espírito, entendeu? Muito bom. Eu ainda de vez em quando eu oro, sabia? Pra carruagem de fogo descer e eu pegar o meu Uber pro céu. Uber pro céu. Aí eu falo assim, Jesus, eu queria que a carruagem de fogo descesse e eu pegasse aqui o Uber e fosse embora. Muito maneiro. Mas essa oração, Atos 2, o pessoal do IHOP, eu não sei se vocês conhecem, que o pastor Rafael comenta muito, eles têm umas orações apostólicas. E aí, Atos 2 é uma dessas orações apostólicas. A gente pode orar em cima desse versículo, que é... Cada um escolhe um, né? Mas eu sei que eles têm esse aqui, que é o: naquele dia derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão, farei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra. Então a gente pode orar em cima disso, que a gente está vivendo esse tempo também, né? Para que o Espírito seja derramado sobre as nossas vidas, assim como em Pentecostes, né? Amém. Eu vou fazer um resuminho e mandar lá no grupo para ajudar